Galera, estamos de volta, né, com as orientações da apostila 3 e de ciências. Nós vamos, antes de iniciar, sempre orientar vocês sobre a pandemia. Fiquem em casa e quando sair, usem máscara. Tome o hábito de ficar lavando as mãos, passando álcool gel, enfim, utilizar esses meios sanitários de proteger contra a doença, tá? Nosso tema de hoje vai ser as ondas, né? Então, nós vamos explicar o que é uma onda e nós vamos explicar quais os tipos de ondas que existem, tá? Então, quando você chuta uma bola, por exemplo, você transfere energia junto com a matéria, movimentando aquela matéria, né? Então, isso não é uma onda, tá? Já quando você não movimenta a matéria, aí a gente diz que é uma onda. De repente, se ocorre o movimento ou perturbação periódica daquele recipiente, vamos citar um exemplo. Se você pega cai uma gota de água numa bacia, ou então joga alguma coisa na água, você vai ver que vão formar um tanto de ondinhas, né? Essas ondas que vão delimitar o que é uma onda, ou seja, a propagação da energia sem ter a propagação da matéria, certo? Essa é a diferença lá daquele primeiro exemplo. Agora, qual que é a natureza dessas ondas? A natureza pode ser mecânica ou eletromagnética. Mecânica quando se propaga em meio material, né? Por exemplo, as ondas sonoras, as ondas de uma corda, por exemplo, tá? Isso é ondas mecânicas. E as ondas eletromagnéticas, então? As ondas eletromagnéticas são aquelas que se propagam sem a necessidade, ou onde não há necessidade de um meio material. Ela se propaga no vácuo, no ar, né? Ou, como exemplo, as ondas de rádio, as ondas do micro-ondas, tá? E aí do lado da sua apostila tem alguns desenhos que vão simbolizar isso aí, tá? As oscilações que ocorrem nas ondas. Que oscilações são essas? Podem ser transversais, podem ser longitudinais. Transversais é quando ela ocorre em direção da vibração coincidente com a direção da propagação. Tá? Exemplo, as ondas sonoras, ondas sísmicas. E as transversais? Quando ela ocorre em direção perpendicular à propagação. Tá? O exemplo, a onda de uma corda, como está no exemplo aí. Tá? Você pode muito fazer esse exemplo em casa, é só amarrar uma corda em uma árvore e fazer esse movimento aí. Você vai então encontrar o que nessa onda? Você vai encontrar as cristas, né? Essas cristas são aquelas ondulações que ocorrem. E também chamado de vales. Também aparecem os vales. Então tem a crista e o vale que você está observando aí na sua apostila. Tá? Quais as características dessas ondas, então? É necessário entender, por exemplo, o que aparece nessas ondas. Aparece o quê? A amplitude, comprimento e o período e frequência. Tá? Então, vamos imaginar que você queira em casa fazer isso aí. Lógico, eu acabei de citar. Você vai ter que fazer esse experimento para você observar isso aí, tá bom? Então, o que é a amplitude? É a medida da altura de uma onda em relação à sua posição de equilíbrio. Tá? A amplitude da onda é definida pelo movimento da fonte onde foi produzida. Tá? A amplitude, por exemplo, a crista lá em cima e o vale embaixo. Então, qual que é a amplitude aí? Tá? O comprimento da onda, que é medido em lambda, tá? Esse comprimento é a distância entre duas cristas ou dois vales, né? Essa distância. E a frequência, que é medida naturalmente pelas medidas internacionais, em hertz, tá? Corresponde ao número de oscilações que está ocorrendo, certo? Em um determinado tempo, tá? E o período corresponde ao tempo de comprimento da onda, é representado pela letra T, pelo sistema universal é medida em segundos. Também nós temos a velocidade que essa onda propaga.
que é a velocidade onde que depende do meio em que ela está propagando. Se for um meio mais rígido ou se for um meio mais amolecido, né? Por exemplo, assim que uma onda entra em propagação, a sua velocidade muda. E ela é representada pela letra V. Aí nós temos aí uma formulazinha dentro da tua apostila, que é V vezes, igual a lambda vezes frequência. Então, comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais, tá? À medida, então, que um aumenta, o outro diminui, tá? Bom, então, nós também temos as ondas eletromagnéticas. O que são essas ondas eletromagnéticas? São as ondas que a gente encontra por aí, né? As ondas de rádio, as ondas de micro-ondas, né? Infravermelho, raio-x, raios gamas. Elas se formam através de um elétron. Tá? O elétron é uma partícula do átomo. Nós temos elétrons, nós temos prótons e nós temos também os nêutrons. Tá? Então, nós temos, o elétron aí entra em ação, que é o movimento oscilatório dessas ondas periodicamente. Tá? Ele provoca isso. Aí, ao conjunto dessas ondas eletromagnéticas, nós chamamos de espectro elétrico magnético. É esse espectro que está demonstrado aí na sua apostila aí. Viu? Esse espectro de onda aí. Aí você vê aí 10 metros, 100 metros, 1 centímetro. Então, esse espectro. Aí você tem aí uma faixa onde você tem a luz visível. Onde que nós encontramos a luz visível? Nos aparelhos que a gente tem, na lâmpada, né? E também nos infravermelhos, na máquina de raio-x. Então, são luzes visíveis que vão ser ondas eletromagnéticas. Tá certo? Passamos, então, para as atividades. Número 1. O que são ondas? Tá? Lá em cima tem a definição para você, que a gente acabou de falar aí. Indique quais as diferenças entre ondas mecânicas e eletromagnéticas. Todas as duas têm a sua diferença. Tá? Na número 3, sobre as formas de propagação das ondas, explique com suas próprias palavras. Não precisa ser igualzinho que está no texto lá. Entenda e passe aí o que são ondas transversais e o que são ondas longitudinais. Passando para o número 4, agora você vai consultar aquele espectro magnético e vai estabelecer uma diferença entre as ondas do rádio e a luz visível. Então, nós temos o rádio. Ele não é uma luz visível. Então, não é uma onda eletromagnética que contém luz visível. Qual que é a diferença entre isso aí? E é importante, você não entendeu através do texto, fazer as suas pesquisas com esses links que a gente colocou aí, tá bom? Então, foi um prazer estar com vocês hoje. Nós retornamos na próxima semana.